Bom dia aí pessoal, paz do Senhor a todos. Hoje, sexta-feira santa, né? Hoje a gente vai trazer uma palavra sobre a Páscoa, sobre a primeira Páscoa. E a palavra está lá em Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante. E eu quero dizer que Deus é convosco, continue perseverando, acreditando em Deus, porque só Deus conhece os nossos corações. Só Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas necessidades, certo? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título diz: A primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra de Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um para si um cordeiro, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis as ovelhas ou das cabras. O guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerão. E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Então, o que diz aqui? Aqui é a primeira Páscoa, né? Como é que começou a primeira Páscoa? A primeira Páscoa já começa desde lá do começo, quando o povo de Israel eram escravos no Egito. Então Deus tomou pela mão Moisés e usou Moisés para ir lá libertar o povo do Egito de Faraó, certo? O que aconteceu? Deus mandou Moisés ir lá para tentar conversar com o Faraó para libertar o povo de Israel. Porém, Faraó não queria fazer essa libertação, certo? E o que aconteceu? De tantas vezes que foi lá, Deus tentou libertar o povo de Israel de qualquer forma, não conseguiu. De todas as formas não conseguiu. Então Deus mandou Moisés avisar que se Faraó não libertasse o povo de Israel, o que iria acontecer? Ele ia começar a mandar as pragas. Então foi ali onde começou as 10 pragas. E Páscoa, a primeira Páscoa mesmo, na verdade, aconteceu que Páscoa, na verdade, ela significa o quê? Passagem, certo? A Páscoa, na verdade, ela significa o quê? Passagem. O que quer dizer a passagem? A passagem de uma terra para outra, passagem, mudança de vida. Isso tudo significa Páscoa. Então, além das 10 pragas ali, Deus conseguiu salvar o povo de Israel do Egito. Então, e na última praga, o que acontece? Deus ia trazer o espírito de morte para aquela parte do mundo ali, que seria o Egito, né? Só que tinha o pessoal que Deus queria libertar. E como que essas pessoas não seriam mortas pelo espírito da morte? Deus pega e manda Moisés avisar que eles tomassem um cordeiro, sacrificassem esse cordeiro, um cordeiro novo de 1 ano. Por que o cordeiro novo de 1 ano? Porque eles teriam que sacrificar sempre alguma coisa inocente. Então, o cordeiro de 1 ano não tinha malícia, não tinha nada, ou seja, o cordeiro de 1 ano seria uma coisa nova, né? Não tinha nenhum pecado. Então, sacrificaram simbologicamente o cordeiro e Deus mandou: cinge as portas
com sangue e fiquem todos dentro de casa. Que a hora que o espírito da morte passar, não será ninguém morto, os primogênitos não serão mortos. Porém, o povo do Egito, todo primogênito seria morto com o espírito da morte. E naquela noite o espírito de morte passou e toda aquela casa que estavam cingida com o sangue do cordeiro não foram afetadas com a morte. Porém, todo o Egito, os primogênitos dos egípcios foram todos mortos. E lá no Novo Testamento, então foi aí, na verdade, que surgiu a Páscoa, que o povo se libertou, foi a passagem. Então foi a passagem de Egito para uma terra nova, uma terra boa. Então por isso que surgiu a Páscoa. E lá em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 27, a partir do versículo 32, é a crucificação de Jesus. Então o que acontece? A crucificação de Jesus, para nós, ele é o Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi derramado por Jesus Cristo. Então Jesus foi sacrificado, morto ali, né, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Porém, ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de tudo isso porque ele foi enviado ao mundo para isso, para salvar os nossos pecados. E para salvar os nossos pecados, como lá no Antigo Testamento era sacrifício de animais, então Deus foi um sacrifício humano, um homem sem pecado, Jesus, né? Jesus foi um homem sem pecado, um inocente que foi traído por Judas. Então Deus foi crucificado na cruz. E a Páscoa é isso. A Páscoa é a crucificação e a ressurreição de Jesus. A gente tem que focar nisso. A gente não pode sair fora desse padrão. É que seria a crucificação de Jesus e a ressurreição. Que Jesus morreu por nós, certo? Derramou toda o sangue, carregou aquela cruz, desculpa, por nossos pecados. E os nossos pecados foram perdoados. Porém, a gente tem que estar se perdoando sempre que errar. Temos que reconhecer isso, não só na Sexta-feira Santa, e sim todos os dias. Porém, Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia. O terceiro dia significa a Páscoa, que seria no domingo. Então, no terceiro dia Deus ressuscitou. A gente celebra a ressurreição de Cristo. Então, Jesus ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, do Deus. Então, o que acontece? Só que a Bíblia diz que ele ia deixar o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo habita dentro de nós. E com esse Espírito Santo a gente tem que perdoar as pessoas. A gente tem que fazer como a Bíblia diz. Então a Páscoa seria isso, a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo por nós na cruz. Os nossos pecados foram todos pagos na cruz pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Então a gente tem que ter a noção de quando errarmos, pecarmos, a gente tem que ajoelhar, dobrar os nossos joelhos, ir lá pedir perdão para Deus, pedir perdão para Jesus, agradecer a Deus pela vida. Não só nessa semana, que agora chega Sexta-feira Santa, sábado e domingo, Páscoa. A gente não pode ser só nesses dias. Porém, duas datas que são bem fortes, são as datas bem específicas no nosso calendário. Seria a Páscoa e o Natal, certo? Fico com Deus aí, um abraço, Deus abençoe e até a próxima.